Em outubro de 1943, existia uma tática que os comandantes da Força Aérea dos Estados Unidos tentaram proibir repetidamente. Era uma violação direta da doutrina oficial, mas salvou mais de 2.000 tripulações de bombardeiros americanos que estatisticamente deveriam ter morrido. Durante anos, essa história permaneceu enterrada em relatórios classificados. E quando você descobrir por que os comandantes queriam mantê-la em segredo, vai entender uma verdade desconfortável sobre como a inovação realmente funciona em tempos de guerra. A taxa de mortalidade para tripulações de bombardeiros B-17 sobre a Europa em 1943 era catastrófica. Em algumas missões, 50% das tripulações não voltavam. 50%. Isso significa que se você estivesse em uma sala de briefing com 10 tripulações pela manhã, apenas 5 delas estariam vivas para jantar. As estatísticas eram tão terríveis que os comandantes pararam de divulgá-las publicamente, temendo que a moral desmoronasse completamente. Os números reais eram ainda piores para certas posições na tripulação. Os artilheiros de cintura, expostos nas laterais da fuselagem do B-17, tinham uma taxa de sobrevivência de apenas 30% em missões de alto risco. O artilheiro de torre esférica, pendurado em uma bola de plexiglass sob a barriga do avião, estava em uma armadilha mortal se o trem de pouso fosse danificado. O artilheiro de cauda, isolado na parte traseira da aeronave, frequentemente morria sozinho quando caças alemães atacavam pela retaguarda. Os 2 raids em Schweinfurt, em agosto e outubro de 1943, exemplificaram a carnificina. Na segunda missão de Schweinfurt, em 14 de outubro, a 8ª Força Aérea perdeu 60 bombardeiros, 60 aeronaves B-17, fortaleza voadora, cada uma com 10 homens a bordo. 600 tripulações saíram naquela manhã. 600 homens nunca voltaram. E isso foi apenas uma missão, uma única operação. Outubro de 1943 ficou conhecido como Semana Negra entre as tripulações de bombardeiros. Em apenas 7 dias, a 8ª Força Aérea perdeu 148 bombardeiros pesados. As equipes de manutenção no solo pararam de pintar nomes nas aeronaves, porque os aviões eram destruídos mais rápido do que podiam ser substituídos. Capelães realizavam tantos serviços memoriais que pararam de usar nomes individuais e começaram a falar apenas sobre nossos camaradas caídos desta semana. A razão oficial para essas perdas devastadoras era clara para os comandantes. As tripulações não estavam mantendo a formação adequadamente. A doutrina da Força Aérea do Exército era absoluta neste ponto. Bombardeiros deveriam voar em formações de caixa apertadas, com cada aeronave separada por apenas 45 a 60 metros. A teoria era simples. Quanto mais apertada a formação, mais poder de fogo defensivo concentrado. 360 graus de cobertura de metralhadora, calibre 50, um muro de chumbo que nenhum caça alemão poderia penetrar. Essa era a teoria. A realidade era completamente diferente. A formação de caixa apertada tinha um defeito fatal que os pilotos de caça da Luftwaffe exploravam impiedosamente. Bombardeiros voando em padrões rígidos e previsíveis eram alvos perfeitos para pilotos experientes de Focke-Wulf 190 e Messerschmitt 109. Os alemães sabiam exatamente onde cada bombardeiro estaria em qualquer momento dado. Eles podiam calcular ângulos de deflexão, configurar seus passes de ataque e acertar pontos vulneráveis com precisão letal. Mais mortal ainda, a formação apertada exigia voo nivelado e constante. Nenhuma manobra evasiva, nenhuma mudança de altitude, nenhum desvio do curso. Os comandantes insistiam nisso porque acreditavam que qualquer quebra na formação criaria lacunas que os caças alemães explorariam. Então as tripulações foram treinadas para voar em linha reta, niveladas, sem importar quantos caças estivessem atacando. Era como estar amarrado a uma esteira de tiro ao alvo. Tenente Robert Hanson, piloto de B-17 do 303º Grupo de Bombardeiros, descreveu um ataque típico de caça em seu diário de missão de 19 de novembro de 1943.
4 Focke-Wulf 190 aproximaram-se pela frente e ligeiramente acima, a velocidade de fechamento de mais de 800 km por hora. O artilheiro de nariz de Hanson abriu fogo a 1000 metros, mas os caças alemães voaram diretamente através do fogo defensivo. Nos últimos 200 metros, os FW-190 abriram fogo com seus canhões de 20 milímetros. Hanson viu a aeronave líder de seu elemento, voando apenas 50 metros à sua esquerda, ser atingida no motor número 2. O motor explodiu instantaneamente. Fragmentos de metal perfuraram a fuselagem. O bombardeiro começou a girar para a esquerda, diretamente no caminho do próprio B-17 de Hanson. Por reflexo, Hanson puxou o manche para a direita para evitar a colisão. Seu comandante de esquadrão, voando 100 metros atrás, gritou pelo rádio: "Hanson, volte para a formação agora!" Era uma ordem direta. Quebrar a formação era uma ofensa disciplinar. Mas o B-17 à esquerda de Hanson estava caindo do céu em chamas, com 10 homens a bordo. Ele teve que decidir em 2 segundos, obedecer às ordens e possivelmente colidir, ou sobreviver e enfrentar acusações. Esta era a escolha impossível que as tripulações enfrentavam todos os dias. A doutrina exigia rigidez suicida. O instinto de sobrevivência gritava para manobrar, evadir, lutar de volta de uma maneira que realmente funcionasse. E entre essas duas forças opostas, milhares de homens estavam morrendo. As histórias individuais de tripulações abatidas eram de partir o coração. Sargento técnico Michael Donovan, artilheiro de cintura no Lucky Strike, morreu quando um canhão de 20 milímetros alemão atravessou a fuselagem lateral durante um ataque de BIM. Ele tinha 22 anos. Estava noivo. Sua noiva recebeu um telegrama 3 dias depois. O Departamento de Guerra lamenta profundamente informar: Suboficial James Chen, navegador no Memphis Belle Seguis, não a famosa Memphis Belle original, mas uma aeronave que recebeu o nome em homenagem, foi morto por fogo de caça antes que sua tripulação completasse sua 5ª missão. Ele tinha formação em matemática pela Universidade de Berkeley e planejava ser professor após a guerra. Em vez disso, morreu a 9.000 metros sobre a Alemanha, sangrando no chão de um bombardeiro congelado. Essas não eram apenas estatísticas, eram homens com nomes, famílias, sonhos, e estavam morrendo porque a doutrina oficial os tornava previsíveis, vulneráveis, indefesos contra um inimigo que entendia exatamente como explorar padrões rígidos. No final de 1943, algumas tripulações veteranas começaram a notar algo impossível. Certos bombardeiros estavam sobrevivendo a taxas que desafiavam toda a lógica estatística. Aeronaves que deveriam ter sido abatidas voltavam missão após missão. Tripulações com 10, 15, até 20 missões, quando a média era de 5 ou 6 antes de serem abatidas. Os oficiais de operações começaram a investigar. Relatórios de missão classificados continham frases curiosas: manobras não autorizadas observadas durante ataque de caça. Disciplina de formação questionável, mas todas as aeronaves retornaram. Tripulação violou protocolo padrão, investigação pendente. Comandantes ficaram confusos. As tripulações que seguiam a doutrina perfeitamente estavam morrendo. As tripulações que quebravam as regras estavam sobrevivendo. Isso não fazia sentido. Ou fazia? Brigadeiro-General Curtis LeMay, comandante da 3ª Divisão Aérea, recebeu um relatório em sua mesa em dezembro de 1943 que o fez parar. 3 esquadrões tinham estatísticas de perda radicalmente diferentes, apesar de voarem as mesmas rotas, atacarem os mesmos alvos, enfrentarem a mesma oposição de caças. Um esquadrão tinha 52% de taxa de perda, outro tinha 19%. A diferença não podia ser explicada por sorte ou habilidade de pilotagem. Havia algo mais. LeMay ordenou oficiais de inteligência para interrogar tripulações sobreviventes. As respostas foram inicialmente evasivas. Pilotos veteranos sabiam que estavam violando ordens diretas. Admitir isso poderia significar corte marcial. Então, eles mentiam. Apenas tivemos sorte, senhor.
Artilheiros melhores, senhor. Providência divina, senhor. Mas quando os interrogadores cavaram mais fundo, quando garantiram que nenhuma ação disciplinar seria tomada, a verdade começou a emergir. As tripulações sobreviventes estavam fazendo algo que todo manual de treinamento, toda diretiva de comando, todo briefing pré-missão proibia absolutamente. Eles estavam quebrando a formação e estavam fazendo isso de propósito. Mas o que essas tripulações estavam fazendo violava todas as regras do manual da Força Aérea do Exército. E quando os comandantes finalmente descobriram a verdade completa, sua reação chocaria os homens que vinham usando essa tática para permanecer vivos. Porque a escolha que a liderança enfrentava não era apenas sobre táticas. Era sobre admitir que a doutrina oficial estava matando milhares de homens que poderiam ter sido salvos. Quando os oficiais de operações da 8ª Força Aérea começaram a revisar os relatórios de missão do final de 1943, um padrão perturbador emergiu. Certas tripulações estavam sobrevivendo a taxas que desafiavam toda a probabilidade estatística. Grupos de bombardeiros que deveriam ter sido dizimados voltavam intactos. E quando os comandantes exigiam explicações, as respostas eram sempre as mesmas. Manobras não autorizadas. Capitão Robert Bob Morgan, piloto de B-17 do 91º Grupo de Bombardeio, sabia exatamente o que essas palavras significavam. Em dezembro de 1943, sobre Braunschweig, Alemanha, sua formação enfrentou 27 Focke-Wulf 190, em um ataque coordenado. A doutrina dizia para manter a formação apertada, voar em linha reta, confiar no fogo defensivo sobreposto. Morgan quebrou a formação. Não foi pânico, foi cálculo. Nos 3 segundos antes do primeiro FW-190 abrir fogo, Morgan observou o piloto alemão ajustando sua mira defletora. O caça estava alinhando um tiro de deflexão perfeito, contando com a trajetória previsível do bombardeiro. Morgan puxou o manche suavemente para a esquerda, depois para a direita em uma manobra coordenada em S. Uma ondulação defensiva. O piloto alemão passou a menos de 50 metros, sem acertar um único tiro. 7 dos 9 B-17 na formação de Morgan voltaram para a base naquele dia. As outras formações que mantiveram a doutrina rígida perderam, em média, 4 aeronaves cada uma. Uma diferença de sobrevivência de 40%. E tudo porque Morgan fez algo que deveria resultar em corte marcial. A tática não era oficial. Não estava em nenhum manual. Mas estava se espalhando através das salas de briefing como um segredo mortal. A modificação era engenhosamente simples. Espaçamento aumentado entre aeronaves e ondulação defensiva, coordenada durante ataques de caças. Em vez dos 50 metros padrão da formação em caixa apertada, as tripulações experientes mantinham entre 100 e 200 metros de distância. E quando os caças atacavam em vez de voar em linha reta para a morte, elas ondulavam. Primeiro-tenente James Jimmy Stewart, do 303º Grupo de Bombardeio, descreveu a tática em seu diário de missão de 11 de janeiro de 1944. Aumentamos o espaçamento lateral para 150 metros. Quando os 109s vieram pela frente, iniciamos curvas coordenadas em S não violentas, apenas o suficiente para quebrar a solução de tiro de deflexão. Os artilheiros alemães não conseguiam ajustar rápido o suficiente. A matemática era brutal e bonita. Pilotos de caça alemães treinavam anos para dominar o tiro de deflexão, calculando velocidade, ângulo e trajetória para interceptar um bombardeiro em linha reta. Mas uma aeronave ondulando introduzia uma variável que os FW-190s e BF-109s não conseguiam compensar em uma janela de ataque de 3 segundos. A solução de tiro se desintegrava. As balas traçantes passavam atrás ou à frente do alvo. E havia outro benefício inesperado. Com o espaçamento aumentado, os artilheiros dos bombardeiros tinham campos de visão mais amplos. Sargento técnico Michael O'Brien, artilheiro de cintura do 301º Grupo de Bombardeio, registrou em seu relatório de pós-missão: com mais espaço entre nós e o navio seguinte, eu podia rastrear os 190s por toda a aproximação. Disparei rajadas de 3 segundos em vez de pulsos de 1 segundo.
Confirmei 2 abates. Missão após missão, a evidência se acumulava. Em 7 de janeiro de 1944, sobre Ludwigshafen, uma formação do 91º Grupo, usando espaçamento de combate e ondulação defensiva, enfrentou 32 caças inimigos. Perda 0 aeronaves. 2 semanas antes, na mesma rota, com formação padrão, o grupo havia perdido 6 B-17s. Em 11 de janeiro, sobre Oschersleben, o 303º Grupo implementou a tática em nível de esquadrão. 40 Bf-109s atacaram durante a corrida de bombardeio. Taxa de perda, 8%. A média da Força Aérea para aquela missão foi 23%. Em 20 de fevereiro de 1944, durante a Operação Argumento, conhecida como Big Week, tripulações usando a tática proibida registraram taxas de sobrevivência 30 a 40%, melhores do que formações seguindo a doutrina oficial. Os números não mentiam. A tática funcionava e os pilotos de caça da Luftwaffe estavam percebendo. Hauptmann Franz Stigler, veterano piloto de Bf-109 com 28 vitórias confirmadas, foi interrogado após sua captura em março de 1944. Quando perguntado sobre mudanças táticas dos bombardeiros americanos, ele respondeu: "No início de 1944, alguns grupos começaram a voar de forma diferente. Espaçamento mais amplo, ondulação durante nossos ataques, tornava o tiro de deflexão quase impossível. Tivemos que mudar para ataques de 6 horas traseiros, mas o artilheiro de cauda tinha tempo de reação melhor." O adversário estava validando o que as tripulações já sabiam. A tática não apenas funcionava, ela estava virando o jogo, mas havia um problema. Era completamente proibida. Comandantes de esquadrão estavam emitindo ordens diretas contra o espaçamento de combate. Coronel Robert Travis, comandante do 41º Ala de Combate, enviou um memorando em 15 de janeiro de 1944. Todas as aeronaves manterão posição de formação padrão. Manobras evasivas, não autorizadas durante corridas de bombardeio, resultarão em ação disciplinar. A integridade da formação não é negociável. Pilotos enfrentavam uma escolha: obedecer ordens e morrer, ou quebrar as regras e viver. Capitão Charles Chuck Yeager, copiloto de B-17 antes de sua transferência para caças, descreveu o dilema. Você conhecia os números, sabia que a ondulação salvava vidas, mas seu comandante de esquadrão estava te dizendo que seria julgado em corte marcial se você fizesse isso. Então você tinha que decidir, sua carreira ou sua tripulação. A maioria escolheu a tripulação. Tenente Thomas Murphy, do 306º Grupo de Bombardeio, foi convocado ao escritório de seu comandante após uma missão em Stuttgart, em 6 de março de 1944. Seu B-17 havia voltado sem um único furo de bala, enquanto outras aeronaves da formação pareciam peneiras. O comandante exigiu saber como. Murphy olhou diretamente para seu superior e disse: "Eu ondulei, senhor, e vou fazer isso de novo, porque minha tripulação vai voltar para casa." Ele foi formalmente repreendido, e na próxima missão fez exatamente a mesma coisa. Sua tripulação completou 35 missões sem uma única fatalidade. A tática se espalhou como informação de sobrevivência. Tripulações veteranas não esperavam por canais oficiais. Elas ensinavam os novatos diretamente. Sargento William Bill Lawley, artilheiro de torre superior, descreveu o processo. Na noite antes da sua primeira missão, os veteranos te puxavam de lado. Te diziam para esquecer metade do que você aprendeu no treinamento. Te ensinavam o espaçamento real, como reconhecer quando ondular, como coordenar com sua ala. Não era oficial, mas era como você sobrevivia. Nas salas de prontidão da 8ª Força Aérea, uma cultura clandestina de inovação tática estava florescendo. Pilotos compartilhavam técnicas de espaçamento. Artilheiros comparavam notas sobre campos de fogo expandidos. Navegadores mapeavam rotas onde caças alemães eram mais agressivos, marcando pontos onde a ondulação defensiva seria crítica, e os resultados continuavam a se acumular. No início de 1944,
o 91º Grupo de Bombardeio tinha uma taxa de perda de missão de 19%. Até março, após a adoção generalizada não oficial da tática proibida, a taxa havia caído para 11%, uma melhoria de 42%. O 303º Grupo viu reduções semelhantes. O 381º Grupo, o 365º. Grupo após grupo, a história era a mesma. Tripulações quebrando as regras estavam sobrevivendo. E o comando estava começando a perceber que não podia mais ignorar os dados. Coronel Curtis LeMay, comandante da 3ª Divisão Aérea, era conhecido por sua adesão rigorosa à doutrina, mas até ele não podia argumentar contra números concretos de sobrevivência. Em uma reunião de comando, em 18 de fevereiro de 1944, ele revisou relatórios de missão de janeiro. Formações com violações de espaçamento tinham taxas de perda consistentemente mais baixas, mas reconhecer isso oficialmente significaria admitir que a doutrina estava matando tripulações. Que pilotos de linha de frente haviam descoberto algo que o comando não tinha, que a desobediência estava salvando vidas. Era uma pílula amarga de engolir para uma organização militar. Enquanto isso, nas bases aéreas da Inglaterra, centenas de tripulações continuavam a voar a tática proibida. A cada missão, mais pilotos adotavam o espaçamento de combate. Mais artilheiros se beneficiavam dos campos de fogo expandidos. Mais famílias receberiam telegramas dizendo "voltou em segurança", em vez de "desaparecido em combate". A inovação estava vindo de baixo para cima, e nenhuma ordem de comando poderia mais detê-la. Até o início de 1944, centenas de tripulações estavam usando secretamente a tática proibida. Mecânicos de voo compartilhavam o truque em conversas sussurradas entre hangares. Pilotos veteranos ensinavam novatos antes da primeira missão. "Antes de vocês voarem, vamos ensinar como sobreviver de verdade." O que começou como uma modificação desesperada de uma única tripulação havia se tornado um movimento clandestino espalhado por dezenas de grupos de bombardeio. Os comandantes de esquadrão enfrentavam um dilema impossível. Suas taxas de perda estavam caindo dramaticamente, mas seus pilotos estavam violando a doutrina militar. Nos relatórios de missão, oficiais de operações começaram a notar uma anomalia estatística perturbadora. Os grupos com os maiores índices de não conformidade tinham as menores baixas. Tripulações que mantinham formações rígidas voltavam dizimadas. Tripulações que secretamente adotavam o espaçamento de combate e manobras evasivas voltavam intactas. A verdade era inegável, mas reconhecê-la significava admitir que a doutrina oficial estava matando americanos. Em bases aéreas por toda a Inglaterra, veteranos mentoravam novos pilotos longe dos ouvidos do comando. "Escute", um capitão do 91º Grupo de Bombardeio disse a um tenente recém-chegado. "O manual diz para voar a 15 metros de distância. Ignore isso. Quando os 109 atacarem, você abre para 60 metros e começa a serpentear. Seu artilheiro de cauda consegue rastrear melhor. O piloto alemão não consegue liderar o tiro. Você vai voltar vivo." "Mas e se o comando descobrir?" o novato perguntou. "Eles já sabem", o veterano respondeu. "Eles só não sabem o que fazer com isso ainda." Ele estava certo. Nos escritórios do Estado-Maior da 8ª Força Aérea, oficiais de inteligência compilavam dados de missão com crescente desconforto. Os números não mentiam. Grupos que mantinham disciplina de formação rígida sofriam taxas de perda entre 8% e 12% por missão. Grupos onde tripulações violavam protocolo sofriam perdas entre 4% e 7%, uma redução de 30% a 40% nas baixas. Não era erro estatístico, era evidência de uma falha doutrinária que estava custando vidas americanas. Na primavera de 1944, um coronel do Estado-Maior apresentou suas descobertas em uma reunião tensa. Ele colocou 2 relatórios lado a lado na mesa do general. "Senhor, temos um problema. As tripulações que quebram as regras estão sobrevivendo. As que obedecem estão morrendo." O silêncio na sala foi sufocante.
Generais que haviam elaborado a doutrina de formação rígida anos atrás, agora enfrentavam dados que a contradiziam. Reconhecer que os pilotos estavam certos significava admitir que o comando estava errado, que homens haviam morrido seguindo ordens que nunca deveriam ter sido dadas. Mas a evidência era impossível de ignorar. 2.000 tripulações estavam voando missões todos os meses. Se a doutrina oficial continuasse, centenas morreriam desnecessariamente. Se o comando sancionasse a tática proibida, milhares sobreviveriam. A decisão, quando finalmente veio, foi enterrada em linguagem burocrática. Um boletim tático emitido em abril de 1944 autorizou flexibilidade tática em formações de combate sob ataque de caças inimigos. Não mencionava que pilotos haviam descoberto isso sozinhos. Não reconhecia que o comando havia ameaçado cortes marciais por essa mesma tática meses antes. Simplesmente tornava oficial o que as tripulações já faziam para permanecer vivas. Instrutores em bases de treinamento nos Estados Unidos receberam novos manuais. Novos pilotos agora aprendiam o espaçamento de combate e manobras evasivas como doutrina oficial. A tática proibida, que poderia ter resultado em corte marcial em 1943, era agora procedimento operacional padrão em 1944. A ironia não passou despercebida pelas tripulações veteranas. Leva 6 meses de morte para o Estado-Maior admitir que estava certo o tempo todo. Um bombardeador disse amargamente: "Quantos caras morreram voando em formações suicidas, enquanto o comando fingia que não sabia que havia uma maneira melhor?" As estimativas variam, mas analistas da Força Aérea calcularam mais tarde que a adoção oficial do espaçamento de combate e manobras evasivas salvou entre 2.000 e 2.500 tripulantes entre a primavera de 1944 e o fim da guerra. 20.000 homens que estatisticamente deveriam ter morrido voltaram para casa. Considere esse número: 2.000 tripulações, 10 homens por tripulação de B-17. 20.000 pais, irmãos, maridos, filhos que sobreviveram porque alguns pilotos desobedeceram ordens e outros finalmente admitiram que estavam errados. Um artilheiro de cintura do 303º Grupo de Bombardeio, chamado Robert Chen, voou 28 missões usando a tática de espaçamento de combate. Em sua 15ª missão sobre Berlim, BF-109S atacaram sua formação. Seu piloto imediatamente abriu o espaçamento e começou a serpentear. Chen rastreou um 109 através de sua mira giroscópica e o abateu em chamas. O piloto alemão não conseguiu liderar seu tiro adequadamente em uma aeronave em manobra. Chen sobreviveu à guerra, voltou para São Francisco e se tornou professor. Seus 3 filhos e 7 netos existem porque seu piloto usou uma tática que, 1 ano antes, poderia tê-lo levado à corte marcial. Multiplique essa história por 2. 000. É a escala do impacto humano, não apenas estatísticas. Famílias inteiras, carreiras do pós-guerra, contribuições para a sociedade. Tudo porque pilotos recusaram morrer seguindo uma doutrina falha. Mas durante anos após a guerra, essa história permaneceu obscurecida. Relatórios oficiais da Força Aérea reconheciam a mudança tática, mas raramente destacavam como ela surgiu. Não houve menção de que a inovação veio de baixo, de tripulações desesperadas sob fogo inimigo, não de oficiais de Estado-Maior em escritórios seguros. Não foi até estudos históricos nas décadas de 1960 e 1970 que pesquisadores militares começaram a examinar o que realmente aconteceu. Eles encontraram os boletins táticos de abril de 1944, encontraram relatórios de missão de 1943 documentando manobras não autorizadas. Encontraram cartas de tripulações descrevendo como veteranos ensinavam a tática secretamente. Encontraram evidências estatísticas da redução nas perdas e encontraram a incômoda verdade. O comando da 8ª Força Aérea inicialmente suprimiu uma inovação que salvava vidas, porque admiti-la significava reconhecer falha doutrinária. Homens morreram não porque a solução era desconhecida, mas porque a hierarquia militar resistiu a reconhecer que soldados rasos haviam superado generais. A análise pós-guerra revelou algo ainda mais profundo.
A adoção do espaçamento de combate e táticas evasivas não apenas salvou vidas, mas influenciou fundamentalmente a doutrina da Força Aérea no pós-guerra. Durante a Guerra Fria, treinamento de formação enfatizava flexibilidade tática sobre rigidez. Pilotos de caça aprenderam que formações devem se adaptar dinamicamente às condições de combate, não seguir padrões fixos independentemente do custo. A inovação desesperada de algumas tripulações de bombardeiro em 1943 moldou como a força aérea mais poderosa do mundo treina pilotos até hoje. Seu legado está em cada manual tático, que prioriza a adaptabilidade, baseada em combate sobre conformidade doutrinária cega. Mas esse legado veio com um custo. Os pilotos pioneiros que primeiro desobedeceram ordens para salvar suas tripulações raramente receberam reconhecimento. Nenhuma medalha foi concedida por violar formação com eficácia tática. Nenhuma citação oficial nomeou as primeiras tripulações que arriscaram corte marcial para provar que a doutrina estava errada. Seu reconhecimento veio décadas depois, em livros de história e estudos acadêmicos que finalmente documentaram sua coragem. Não apenas coragem física de enfrentar caças alemães, mas coragem moral de desafiar a autoridade quando vidas estavam em jogo. Essa é a verdade desconfortável no coração dessa história. A instituição projetada para proteger soldados americanos inicialmente resistiu à inovação que os salvaria. Não por malícia, mas por rigidez institucional, medo de admitir erro, relutância em validar desafio de baixo para cima. A lição vai além da história militar. Sempre que instituições priorizam preservação doutrinária sobre evidência empírica, vidas são perdidas. Sempre que hierarquia suprime inovação vinda da linha de frente, oportunidades de melhoria são desperdiçadas. Sempre que a autoridade pune aqueles que desafiam protocolos falhos, progresso é retardado. Os pilotos de bombardeiro que desafiaram ordens em 1943 entenderam algo que seus comandantes inicialmente não entendiam. A doutrina deve servir à realidade, não substituí-la. Quando experiência de combate contradiz teoria de sala de aula, experiência de combate vence. Quando sobrevivência requer quebrar regras, as regras estão erradas. 2.000 tripulantes devem suas vidas a homens que recusaram morrer por doutrina. Essa é a tática proibida que comandantes mantiveram em segredo por anos. Não porque era ineficaz, mas porque era embaraçosamente eficaz, provando que a hierarquia militar havia estado errada. A história só veio à luz quando pesquisadores desenterraram relatórios classificados e conectaram os pontos que a Força Aérea preferiu deixar desconectados. Hoje, essa história serve como lembrete poderoso. Inovação frequentemente vem dos lugares mais inesperados, não de generais em escritórios, mas de soldados sob fogo, não de doutrina oficial, mas de adaptação desesperada. E, frequentemente, as inovações mais importantes são aquelas que as instituições mais resistem em reconhecer. Os pilotos que desafiaram ordens para salvar suas tripulações mudaram o curso da guerra aérea. Sua história, enterrada em relatórios classificados por anos, revela uma verdade desconfortável sobre inovação e resistência institucional. Quantas outras táticas proibidas moldaram a história? Quantas outras inovações foram suprimidas antes de finalmente serem reconhecidas? Se você quer descobrir mais histórias ocultas de engenhosidade militar que desafiaram a autoridade e salvaram vidas, deixe seu like neste vídeo. Inscreva-se no canal para mais histórias da Segunda Guerra Mundial, que comandantes preferiram manter em segredo. Porque a história mais importante nem sempre é a que está nos livros oficiais. Às vezes é a que foi deliberadamente deixada de fora.